Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha. E nesse dia de hoje, juntas iremos falar sobre a era da consciência. Vizinhas, falem para mim se vocês estão me escutando. Hoje a gente vai falar sobre a era da consciência. E por que a era da consciência? O que é a era da consciência? Energeticamente, a gente tá... Beijo, Pati, maravilhosa. Beijo, Aline, lindeza. Show! Nós estamos energeticamente fazendo uma transição planetária de eras. Saindo da era de peixes, entrando na era de aquário. E essa era que a gente está entrando é uma era que ela convida a gente a despertar a nossa consciência. O que é esse despertar a consciência? É você começar a entender o para que eu estou aqui. Para que eu vim nesse mundo? Quais são as minhas missões? O que eu vim fazer aqui? E aí, quando a gente está falando, né, dessa era da consciência, ela é chamada de nova era, onde o convite é você sair do inconsciente de fazer as coisas no automático e aterrar, trazer para a consciência o que você precisa fazer. O que acontece? Com essa facilidade de informação do nosso dia a dia, essa facilidade de muitas pessoas poderem trabalhar das suas próprias casas, a internet cheia de informação, a gente acaba consumindo muito conteúdo, absorvendo muita demanda e a gente começa a viver uma vida cada vez mais no automático, cada vez mais para fora, preocupada em atender as demandas, preocupada em atender tudo e todos, e a gente vai se desconectando da gente mesma, da nossa necessidade de se conectar com a gente mesma. Então essa era da consciência, ela vem convidando a gente para ativar o ser antes de ter. E a gente vem de uma era, nós, né, que estamos aí na faixa dos 40, 50, algumas nos 30, a gente vem de uma era onde a gente aprendeu a ter para ser. Quanto mais eu tiver, mais eu serei. Quanto mais reconhecimento eu tiver, quanto mais elogio eu tiver, quanto mais salário eu tiver, quanto mais bens materiais eu tiver, mais eu serei reconhecida, mais eu serei vista, mais eu serei aplaudida. A gente nasceu nessa era do ter para ser. Nossos pais vieram dessa era, nossos avós vieram dessa era, as gerações passadas vieram dessa era. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai vivendo esse movimento de que eu preciso fazer tudo, me esforçar, dar conta de tudo, para eu ser reconhecida. Eu preciso ter tudo para que as pessoas vejam que eu dei certo na vida, que eu gabaritei ali tudo que falaram que era importante ter para ser. E aí vem a nova era e fala assim, não, o caminho é o inverso. Antes de você ter, você precisa ser. E ela vem convidando a gente a viver esse ser. E o que é esse ser? É onde está a prosperidade. É você, vizinha, pode ser, fazer, viver e ter tudo que você quiser. A vida é próspera, a vida é abundante. Já é permitido a gente viver a prosperidade em todas as áreas da vida.
a gente viver realizado em todas as áreas da vida. Mas para que a gente viva essa vida, para que a gente tenha no nosso coração aquela emoção de que, nossa, que delícia, eu consegui fazer uma vida onde eu me sinto realizada, onde eu vejo que as áreas estão acontecendo, que a vida está evoluindo. Para que isso aconteça, você precisa ser essa pessoa. Você precisa ser a pessoa que está pronta para viver a vida que você deseja. E como é que a gente faz esse caminho? A gente faz ele de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando eu estou fazendo o caminho de fora para dentro, que foi um caminho que eu fiz durante 37 anos, a gente está vivendo uma vida para agradar os outros, para ser reconhecida pelos outros, para ser aplaudida pelos outros. Quando na verdade o que a gente precisa é nos reconhecer, é nos aplaudir, é nos agradar em primeiro lugar. É saber quem a gente é, respeitar os nossos valores, respeitar e viver expressando os nossos dons e os nossos talentos, que cada uma de nós tem os seus próprios dons e os seus próprios talentos. Isso é o ser para ter. Por exemplo, vou trazer aqui para um exemplo palpável. Você está utilizando uma roupa número 44 e a sua meta é você utilizar uma roupa número 40. Para isso você precisa melhorar sua alimentação, começar atividade física, ajustar o seu estilo de vida. E você tá lá com, sei lá, uma calça número 40. O seu sonho é entrar nela. Para que você entre na calça número 40, você precisa ser a pessoa com a mentalidade da calça número 40. Você precisa ser essa pessoa que se alimenta melhor, que mexe o seu corpo, que faz uma atividade física, que é uma pessoa ativa. Você precisa ser a pessoa que dorme melhor, que pensa melhor, que percebe as suas emoções. Porque essa pessoa da calça número 40, ela vai ter um estilo de vida diferente do que você tem hoje. Porque se você tivesse o estilo de vida dela, você já estaria no número 40. E eu falo isso, eu tô dando um exemplo simples de entender, mas isso é para tudo na nossa vida. Se você quer ter um relacionamento harmonioso com o seu par, você precisa primeiro ser a pessoa que se relaciona de forma harmoniosa com você. Se você deseja viver uma carreira sólida com sucesso, você precisa ser antes essa pessoa que se sente sólida, que se sente um sucesso na sua vida. Pelas suas escolhas, por você estar ali olhando para você, desenvolvendo suas habilidades, suas competências, utilizando a sua luz e potencializando, aprendendo sobre a sua sombra. Isso é o ser para ter. E essa era que a gente tá pede isso. As crianças que estão chegando agora são crianças que elas vêm nessa frequência, nessa energia. Quando você vibra alto, você vibra o ser antes de ter. Você olha para você e você se cuida com amor, com alegria, com gratidão. E você entende que tudo é uma questão de tempo, de você viver o processo. Você, na mulher adulta, que é essa mulher que sabe que a transformação é um processo e que para você chegar onde você deseja, você precisa ser essa pessoa, né, que faz o movimento. Quando você se coloca nesse lugar, a vida prospera. A mulher adulta está no comando, os resultados começam a vir. Passinho por passinho, dia a dia.
Agora, quando você está na sua criança emocional, você acredita que você vai começar a se olhar agora, você acredita que você vai fazer 8 sessões de terapia e que a sua vida vai estar resolvida. Vizinha, não vai acontecer isso. Enquanto você só colocar as responsabilidades dos seus resultados fora e acreditar que tudo vai acontecer como um milagre, como uma magia, a vida não vai acontecer. Hoje de madrugada, eu fui acordada com uma frase no meu ouvido. E aquela frase ficou reverberando tanto em mim, e ela mexeu tanto comigo, que eu não conseguia dormir. Que eu precisei levantar e escrever. E eu escrevi 3 páginas. E essa frase, eu quero transbordar ela para você. E eu vou deixar você refletir sobre ela. E se você precisar, quem é vizinha pode me chamar na vila. Quem não é vizinha, me chama no direct. Pega essa frase aí para você. A vida próspera que você deseja, e lê-se vida próspera aqui, aquela vida dos seus sonhos, a vida próspera que você deseja, ela tá nos relacionamentos harmoniosos e alegres que você não vive. Se você não se relaciona com você, com o seu par, com a sua carreira, com a sua espiritualidade, com a sua saúde, com o seu dinheiro, de forma harmoniosa, de forma alegre, não existe vida próspera. E para a gente começar a construir essa vida, a gente não precisa olhar para tudo ao mesmo tempo, mas a gente precisa decidir a primeira área que a gente quer olhar, e cada uma vai ter a sua. Uma vai começar a olhar para a saúde, eu quero engravidar e não consigo, ou eu estou com um problema de saúde, eu preciso resolver, ou eu estou acima do peso e não estou feliz. A outra vai olhar para o relacionamento que não está legal, que não está em harmonia. A outra vai olhar para a carreira que não está se sentindo bem, realizada, feliz. A outra vai olhar para a espiritualidade que está se sentindo desconectada da sua fé. A outra vai olhar para o dinheiro que de repente não está legal, que está cheia de dívida. Cada uma vai ter uma área, aquela que você fala assim, tudo bem, eu tô com as 5 que eu preciso olhar. Tá tudo bem, se acolhe. Mas eu decido começar por essa. Porque se eu começar por essa, as outras também vão se movimentando. E aí a gente foca em uma. E a gente começa a ser a pessoa, a mulher, que vai olhar de uma forma e se relacionar de uma forma harmoniosa e alegre enquanto está se desenvolvendo naquela área. Eu tô me cuidando, por exemplo, agora as vizinhas sabem que eu tô no meu movimento de olhar para minha área da saúde. A vida ela é uma roda gigante e a gente vai olhando para uma área, se desenvolvendo, melhorando nela. Daqui a pouco você olha para outra, você vai movimentando as áreas. Daqui a pouco eu tô na saúde de novo, querendo ver outra coisa. Então eu estou na minha saúde, olhando para a desinflamação do meu corpo. Quando eu fui olhar para a desinflamação do meu corpo físico, eu entendi que a gente é os 4 corpos juntos, físico, mental, emocional e espiritual. Eu entendi que quando eu estou desinflamando o meu corpo físico, os outros também desinflamam. Mas eu decidi escolher um. E desse um, os outros estão desinflamando. E anota aí, vizinhas da vila, nós vamos começar os nossos 4 Ds de detox espiritual, emocional, mental e físico juntas, agora em outubro. Então vai ser babado. Mas eu só consigo transbordar para vocês aquilo que eu tô vivendo. Então eu escolhi essa área. E dessa área, a vida começou a andar de uma forma diferente. Lógico, meu relacionamento com meu esposo melhorou porque eu melhorei o meu relacionamento comigo, que estava inflamado. O meu relacionamento com as pessoas dentro da minha equipe, da carreira, das empresas que eu tenho 2 empresas, começaram a melhorar.
porque eu estou melhorando em mim, é o ser para ter. O meu relacionamento com as minhas filhas começou a melhorar, ser mais atencioso, ser mais respeitoso do que já era, porque eu comecei a me respeitar ainda mais. O meu cuidado com o meu corpo físico começou a melhorar porque eu comecei a me alimentar diferente, a me movimentar diferente. E quando a gente se alimenta de alimentos mais naturais, a nossa conexão com a espiritualidade potencializa demais. A nossa conexão com as nossas emoções potencializa demais. A nossa conexão com a nossa mentalidade potencializa demais. Por quê? Porque o nosso corpo é natural e a gente fica enchendo ele de alimentos industrializados. Então é um conjunto de fatores e você precisa escolher o seu por onde você começa. Quando eu comecei a despertar, eu não comecei a despertar pela saúde. Eu comecei a despertar pelo espiritual. E aí do espiritual eu fui entendendo que tinha o emocional, o energético, o mental e fui olhando para eles que são os pilares da vila. Mas cada uma vai começar pela sua principal dor. Então decide a sua vizinha e começa por ela. De todo o meu coração, a reflexão de hoje é para você. Qual é a área? Temos 5 áreas da felicidade. Quando essas 5 áreas estão em movimento, a gente vive uma vida feliz. Quando a gente vive uma vida feliz, a gente está vibrando alto. Quando a gente vibra alto, a gente está vivendo uma vida próspera. As coisas acontecem com mais facilidade. Então, por onde você vai começar? Qual é a área que você vai falar assim? Eu vou começar por aqui, ser a pessoa que vai viver essa vida. Se eu quero viver uma vida mais saudável, se eu quero ser uma avó saudável para os meus netos, eu preciso começar agora a ter uma vida saudável, ser uma pessoa saudável. Porque senão vai chegar aos 60 anos e eu vou estar toda destruída. Então é agora que a gente começa a realizar os nossos sonhos, a ser a pessoa que vai viver a vida que a gente sonha. Faça a sua lição de casa, a sua reflexão, por onde eu vou começar e o que eu preciso fazer para estar nesse lugar, para ser essa pessoa. Eu vou enviar, assim, Raquel, essa frase na vila e ela vai ser uma frase âncora pra gente, tá? Porque ela não veio de mim, ela veio do invisível, tá? E quando é algo que mexe muito comigo, que chama, né? Não foi algo simples, foi algo que me acordou, que me provocou e que falou: isso você precisa transbordar. Porque você já aprendeu a viver, você vai continuar vivendo. Porque eu, até o último dia da minha vida, eu vou estar olhando para eu ser uma pessoa melhor, para eu me desenvolver. Eu amo estudar, eu amo ser meu laboratório. Então a gente está ali, realizou um sonho, a gente já vai para o próximo, a gente curte, a gente aproveita, a gente vive. Mas tem outro, aí eu preciso começar a me desenvolver de novo para chegar nesse outro. E quando a gente está falando disso, é essa vida próspera. Eu realizo os meus sonhos, eu vivo os meus sonhos, eu trago os meus sonhos para dentro de cada célula do meu corpo, eu guardo a emoção, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi para chegar na realização desse sonho. Pego todos os aprendizados e vou para o próximo na humildade de começar a desenvolver novas habilidades, novas atitudes, novos comportamentos para ser a pessoa que eu desejo viver. E é isso de coração que eu desejo para vocês. Então, a vida próspera que você deseja, ela está nos relacionamentos harmoniosos e alegres que você não vive. E vamos para a cartinha do dia para a gente fechar aqui.
Vamos lá. Todo vício é um atentado à vida, uma prova concreta e irrefutável de não se amar, de não aceitar os padrões e as regras de onde está inserido. É hora de rever isso para seguir em frente. Deus é tão maravilhoso, né? A gente começou a falar da era da consciência, do ser para ter. Enquanto você não trouxer a consciência de quem você é, do que você quer, do que você sonha, você vai viver essa vida de vício, de ficar repetindo o padrão, de achar que tá tudo bem assim, sempre foi assim, todo mundo da minha família viveu desse jeito, e você não muda. Você vive repetindo ciclos, você vive repetindo vícios. Vizinha, tá na hora da gente sair desse lugar, ampliar nossa consciência e entender que o caminho é para frente. Para trás a gente olha, a gente honra, a gente agradece a nossa ancestralidade por trazer a gente até aqui, e a gente decide fazer diferente, para que de agora para frente a gente, antes de ter, seja a pessoa, para que de agora para frente, ao invés da gente ficar ali no vício, vibrando o medo, eu quero ir, mas eu não consigo, porque o que vão falar de mim, porque o que vão pensar de mim, a gente seja a pessoa que confia naquilo que vem no nosso coração. Eu confiei nessa mensagem que veio para mim. Eu fiquei quase 1 hora escrevendo sobre ela para a minha vida, para o meu ser para ter. E depois que eu trouxe os meus entendimentos, escrevi as ações que eu preciso fazer do que eu entendi de chamado para mim, eu venho aqui e transbordo para vocês, para que vocês saiam da manada, saiam da média, saiam da vida medíocre que 99% da população se dispõe a viver, e vivam uma vida que vocês merecem viver, honrando o que já passou, aprendendo com o que passou e decidindo fazer diferente. Vizinha, um beijo grande no seu coração, bora alegrar o nosso dia, vivam momentos que façam sentido na vida de vocês. Não deixem a vida passar sem sentir a alegria de viver, sem sentir a alegria de ser quem você é. Um beijo grande, amanhã a gente tá junto aqui, 10h15 da manhã.